Começa com Maria Madalena indo ao sepulcro de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Amém. Viu a pedra tirada do sepulcro. O texto segue e nós vemos 4 marcas da ressurreição. A primeira delas é aquela que se encontra com Pedro e provavelmente João, porque ele fala o discípulo a quem Jesus amava, que certamente é ele. Então, Pedro e João vão ao sepulcro, porque Maria Madalena falou, eles foram correndo. Diz o texto bíblico que o discípulo que Jesus amava corre mais rápido e chega lá na frente, mas não entra. E Pedro é mais assim explosivo, né? Pedro entra e vê o sepulcro. E quando ele vê, não tem mais ninguém ali. Já havia ressuscitado. A pedra tinha sido rolada de lado. E eles veem apenas aquele pano, né? Chamado de Santo Graal agora, mas é o pano que foi usado para cobrir Jesus, que está ali guardado. E o que Pedro e João veem, irmãos? Eles veem sinais da ressurreição. A primeira marca é essa: Jesus, ao ressuscitar, deixa sinais. Quando você chega na sua casa, você não encontra ninguém. Talvez você saiba que esteve lá o seu filho, esteve lá o seu esposo, a sua esposa, mesmo que ele tenha saído um pouco antes de você chegar. Porque você chega, está lá a roupa dele. Ou você chega, está a louça lavada. Ou dependendo, está a louça por lavar. Deixaram para você. Mas há sinais de que alguém esteve ali, não é verdade? E você sabe, opa, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa esteve aqui. Pedro e João encontram sinais de que Jesus ressuscitou. E nós ainda encontramos esses sinais no mundo, irmãos. O primeiro sinal é de que o mundo está em decadência. Alguém já disse que após a ressurreição de Jesus, o mundo é tal como o Titanic depois de bater no iceberg. Você lembra desse filme, Titanic? Dessa história verídica? Ele bate no iceberg e o que acontece? As pessoas sentem um certo tremor, mas elas continuam dançando, continuam festejando, continuam alegres ali, mas aquele barco já está condenado. É assim com o mundo. Eles continuam em suas festas, em suas alegrias, mas já estão condenados. Enquanto nós vemos esses sinais de que Jesus ressuscitou, nós vemos a salvação, nós vemos a santificação que Jesus produz em nosso coração, vemos a esperança que não pode ser retirada de nós. Tal como Pedro e João olharam aquele sepulcro e não tinha mais ninguém ali. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Nós olhamos para aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós. Nós olhamos para este mundo condenado e nós dizemos, de fato ele ressuscitou. Há sinais no mundo, e essa é a primeira grande marca. Sinais de que a ressurreição de Jesus aconteceu. A segunda é com Maria Madalena, a segunda marca. Porque ela sai e fala para os discípulos, mas depois ela volta. E aliás, quando ela vê o sepulcro, ela vê também Jesus. E ela não acredita que é Jesus. Ou melhor, ela nem sabe que é Jesus. Você lembra disso? A Maria Madalena olha e acha que ele é um jardineiro, que está cuidando ali. E ela pergunta, olha onde que levaram o corpo dele, por favor. Eu gostaria de velá-lo, né? Passar os perfumes que eram característicos. E aí acontece uma coisa para que Maria Madalena reconheça que é Jesus. Você lembra o que acontece? Jesus chama ela pelo nome. Jesus fala Maria. E ela diz Rabone, que é mestre. Ela reconhece Jesus quando Jesus fala o nome dela. A segunda marca é que a ressurreição é pessoal. Em que sentido? Jesus ressuscitou de fato, mas Jesus quer habitar em nosso coração. A ressurreição, ela é completada, não que ela não seja completa, mas ela é completada quando acontece no seu coração. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu me lembro de Romanos, no capítulo 10, verso 9, se não estou enganado, que fala que a salvação acontece se com a tua boca você confessar, com o teu coração crer no quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha a ressurreição aí. Como que acontece a nossa salvação? Quando a ressurreição se torna pessoal. Deus ressuscitou de fato, mas Ele também ressuscitou em mim, Ele me ressuscitou. E agora a segunda marca é isso, que a ressurreição me transforma de maneira pessoal. Como eu citei, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A ressurreição de Jesus também pode acontecer em você.
Ela aconteceu de fato em Jesus, obviamente. O sepulcro está vazio, mas o seu coração não precisa estar. Você pode reconhecer Jesus chamando o teu nome, tal como Maria. E quando Ele chama o nosso nome, não há como não reconhecê-lo. E mais do que isso, não há como não dizer Rabone, mestre, amado, querido. Esse é o Senhor Jesus ao qual servimos. A terceira marca está ainda em João capítulo 20. Jesus aparece aos discípulos. E Jesus também aparece depois a Tomé. E aqui eu junto esses dois, apesar de Tomé ser um camarada que a gente considera ele descrente, mas Jesus aparece aos discípulos, estando eles reunidos, a portas trancadas, porque eles estão com medo que o mesmo que aconteceu com Jesus aconteça a ele, que eles sejam crucificados. E Jesus entra, a porta está trancada, mas ele já tem o corpo ressuscitado. Ele entra ali, não sei como ele faz, mas ele é poderoso. Os discípulos o veem. Depois Tomé diz assim: eu só vou crer nele se acontecer alguma coisa. Você lembra o que Tomé diz? Se eu ver as marcas na mão dele, se eu colocar o dedo na ferida dele, aí eu vou crer nele. Tomé está dizendo assim: eu duvido. 8 dias depois, ainda em João 20, 8 dias depois, Jesus aparece. Eu imagino Jesus dizendo: vem cá, Tomé, vem cá. E eu fico imaginando, tá? Ele dizendo: não, senhor, tudo bem agora. Não, agora você vai vir. Agora bota o dedo aqui, ó, para ver o que aconteceu comigo. Sabe por quê? Porque assim como com Maria a salvação é pessoal, ou a ressurreição ela se entende pessoalmente, quando Jesus chama o nosso nome, com os discípulos e propriamente com Tomé, a ressurreição diz respeito a uma pessoa. Essa é a terceira marca. A ressurreição sempre diz respeito a Jesus Cristo. É óbvio isso, é óbvio que nós estamos falando que Ele ressuscitou. Não é óbvio, primeiro não é óbvio para o mundo, porque o mundo fala de Páscoa, mas o mundo já conseguiu transferir um pouco essa Páscoa para celebrações diferentes, o coelhinho, o chocolate, o ovo da Páscoa. Eu não tenho nada contra isso, mas isso não deve ofuscar o fato de que a ressurreição é sempre sobre alguém, é sempre sobre a história de Jesus, é sempre nós, não como Tomé, porque não podemos mais, mas nós lembrando que Tomé colocou o dedo na ferida, que Tomé e os outros discípulos puderam ver que ele ressuscitou. Aliás, tem um detalhe aqui, irmãos. Há várias religiões que falam sobre o seu Deus, qualquer que seja ele, que ressuscitou. Inclusive essa é uma palavra contra o cristianismo. Alguns chegam e dizem assim: vocês falam que o Deus de vocês ressuscitou, mas o Deus da religião tal, da religião X, também ressuscitou. E aí, como responder? A ressurreição de Cristo, como eu disse, sempre é sobre Cristo. E o fato dele ter ressuscitado é totalmente diferente de qualquer outra. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita só para Ele mesmo. Ele ressuscita e faz com que o mundo seja outro. Faz com que o reino de Deus, que já estava entre nós, comece a atuar pelos seus sinais. Quando Jesus ressuscita, começa o que é dito os últimos dias. É assim que a Bíblia trata. Quando Jesus ressuscita, Ele causa uma fenda no mundo. O mundo é dividido. Até hoje nós falamos antes e depois de Cristo, aliás, né? A ressurreição é sobre Jesus vencer a morte. E eu disse que isso não é óbvio para o mundo, mas muitas vezes isso não é óbvio para nós também, irmãos. Às vezes nós nos perdemos em várias coisas, inclusive em várias atividades, e nos esquecemos que tudo que fazemos aqui é sobre alguém. O que nós cantamos, o que nós assistimos, aquilo que devemos ter em nossa vida e nossa casa, é sempre sobre alguém. Sabe sobre quem? Sobre Jesus. A ressurreição é sempre sobre Jesus ter vencido a morte. Essa é a terceira marca, sobre Ele. E a quarta, Jesus fala para Tomé: Tomé, você me viu e creu? No verso 29 de João fala assim: bem-aventurados que não viram e o quê? E creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Sabe qual é a quarta marca da ressurreição? É você e eu. A quarta marca da ressurreição é a igreja. Alguns começaram a duvidar que Jesus ressuscitou. Inclusive até hoje se duvida que Jesus ressuscitou, alguns. E uma das provas da ressurreição de Jesus, sabe o que é? É o fato de que os discípulos deram a vida deles por Jesus. Se os discípulos estivessem inventando, se eles tivessem reunido, como alguns acreditaram, que eles se reuniram e inventaram uma história: vamos contar que ele ressuscitou, mas na verdade a gente está inventando aqui só para continuar.
eles não teriam dado a vida deles por uma mentira. O fato dos discípulos terem morrido, todos eles, a não ser João, todos os apóstolos de Jesus e vários discípulos morreram por causa do evangelho. João morreu, foi também perseguido, mas morreu de velhice. Agora todos os outros discípulos, vários morreram crucificados, outros tiveram outras mortes. Ninguém faria isso por causa de uma mentira. Aí você diz, tudo bem, mas eles viram a Jesus. Mas quantos outros têm dado a vida por causa de um Jesus que não viram, mas creram? E agora a quarta e grande marca é isso: gente que não viu Jesus, mas crê. Sabe qual é a quarta marca então? É a igreja de Jesus. É gente que não viu Jesus pessoalmente, mas que vive sabendo que Ele está vivo. Inclusive, esta é a marca que o mundo verá. A marca que o mundo verá da ressurreição de Jesus é você e sou eu. Esta é a marca. Eles podem duvidar dos sinais, podem duvidar da pessoa de Jesus, mas quando eles conviverem contigo, eu espero que eles não possam duvidar de que há algo diferente em você. Não possam duvidar que de fato você crê que Jesus ressuscitou. A igreja é a quarta e grande marca da ressurreição de Jesus para este mundo. 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso 15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que bênção, Jesus morreu para que a gente viva para Ele. Esta é a realidade da ressurreição. E quando você começa a viver sob a esperança da ressurreição, quando você começa a viver entendendo que a ressurreição é pessoal, que Jesus chamou o seu nome, que você é uma nova pessoa, você começa a se tornar uma marca da ressurreição. Você começa a se tornar um testemunho vivo daquilo que Jesus fez em você. E aí as pessoas podem talvez contestar a fé delas, podem contestar Jesus, apesar de que não conseguem, mas podem tentar. Mas quando elas olham para você, eu espero, quando olham para a igreja de Jesus, elas veem essa marca gloriosa da igreja que leva a multiforme graça de Deus a este mundo. Portanto, nós aqui estamos não apenas cultuando ao Senhor, com certeza, não apenas recebendo, mas nós estamos nos enchendo, talvez das 3 marcas, para que a gente seja a quarta marca da ressurreição lá fora. Talvez você vai chegar em casa e você vai precisar ser uma marca da ressurreição ainda hoje. Quem sabe amanhã, quem sabe onde você estiver, no trabalho, você poderá ser e deverá ser uma marca de que Jesus ressuscitou. Que os outros que não creem possam olhar para você e dizer, realmente não há como duvidar que Jesus ressuscitou, porque o fulano, ele realmente vive como se Jesus estivesse vivo. Esta é a grande marca que faz diferença nesse mundo. Eu quero orar junto com você. Quero orar agradecendo a Jesus pelas marcas que aconteceram nos discípulos e agora em nós. Mas também quero colocar diante do altar e te convido a fazer isso. Aqueles que ainda não creem, aqueles que não creem em Jesus, que eles possam ser impactados pela sua vida, como uma grande marca da ressurreição de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela tua graça e o teu poder soberano. Obrigado pelas marcas de Jesus, pelos sinais que podemos vivenciar. Obrigado porque sabemos que essa ressurreição também chega até mim, ela é pessoal. Obrigado, Senhor, porque nós não cremos apenas em algo distinto, em algo simplesmente intelectual. Nós cremos em uma pessoa, inclusive essa pessoa a qual amamos, Jesus Cristo, aquele que Deus, o Pai, ressuscitou dentre os mortos. E obrigado, Senhor, porque de alguma maneira, pela sua imensa misericórdia, o Senhor nos faz ser marcas da ressurreição. O Senhor nos faz com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa esperança inabalável, testificar de que há mais vida do que este mundo pode ver. Testificar de que apesar deste mundo estar afundando, nós estamos olhando para cima, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oramos por aqueles que ainda não creem, aqueles que nós amamos, Senhor, mas ainda não conhecem o Teu Evangelho. Que o Senhor nos use pela Tua misericórdia, que o Senhor nos use para sermos marcas vivas daquilo que o Senhor já fez em nós e deseja fazer neles, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
nós ainda vamos continuar louvando ao Senhor. Você continue em espírito de adoração ao nosso Deus, e que você possa também ter a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus no seu coração. Fugiu.